terça-feira, estudando um pouquinho com vocês sobre o livro de João. E eu quero dar continuidade, lendo com você João no capítulo 3. Se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia agora, acompanhe a leitura comigo. Eu creio que desde esse momento, Deus já começa a falar ao nosso coração. Então, João capítulo 3 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus, e certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Então Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito de Deus é que dá luz à vida espiritual. Portanto, disse Jesus, não se surpreenda quando eu te digo, é necessário nascer de novo, porque o vento, ele sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Nicodemos perguntou a Jesus: como é que pode ser isso? E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende dessas coisas? Eu lhe digo a verdade, eu falo daquilo que eu conheço. Falamos daquilo que sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão em mim quando falo das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Até aqui, até esse versículo. E o que eu quero trazer da parte de Deus ao seu coração nessa noite, através dessa santa palavra de Deus, que está aqui aberta diante de nós, é o Espírito de Deus falando conosco, é que esse encontro nos ensina muito acerca das verdades ensinadas por Jesus. Como diz o texto, Nicodemos era um homem respeitado em Israel. Era um fariseu, um homem que pertencia ao sinédrio judeu, um homem estudado, que conhecia bem os mandamentos, que conhecia bem a palavra de Deus. E ele foi encontrar com Jesus à noite. E por que encontrar com Jesus à noite? Porque se alguém visse Nicodemos com Jesus, isso não ia pegar bem para Nicodemos. E por que não ia pegar bem para Nicodemos? Porque Jesus não era bem visto pelos mestres da lei. Sabe aquela pessoa que você gosta muito e que de repente você vai ter um encontro com ela meio às escondidas porque você não quer que o seu pastor, que as pessoas da sua igreja saibam que você vai tomar um café e vai ter uma conversa com aquela pessoa, e se souberem vai ficar meio mal para você? Foi isso que Nicodemos fez. Ele foi à noite
para não ser visto por ninguém, para não ser percebido com Jesus. Mas ele foi ter com Jesus porque ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus. Ele sabia que Jesus tinha uma palavra, que Jesus tinha poder. Ele reconhecia isso em Jesus. Mas por trás do seu desejo havia uma estrutura, uma sociedade, uma religião. E ele precisava então equilibrar os seus passos, se protegendo, se escondendo à noite, mas também indo ter com Jesus. E nesse encontro, a primeira coisa que Jesus fala a Nicodemos é: você tem que nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você consegue repetir isso aí? Diga: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está falando com o mestre da lei sobre reset, sobre resetar, apagar. Apaga tudo. Deleta tudo. É interessante que hoje eu tive um problema com meu celular. Meu filho me enviou um link e é meu filho que mandou, eu abri. E quando eu abri, era um vírus e ele hackeou meu celular. Ele destruiu todo o sistema do meu celular. Ele bloqueou todos os aplicativos. Eu tive que, com muita urgência, tentar deletar os aplicativos correndo, porque eles tentaram forçar o meu antivírus e paralisaram o meu antivírus. E eu precisei fazer o quê? Resetar o celular. Perdi tudo o que eu tinha, perdi todos os contatos que eu tinha, perdi tudo, todo o conteúdo do celular eu perdi. Deixei o celular original de fábrica. Isso é resetar. É você tirar tudo. Tira tudo. Tem coisas preciosas? Tem. Tinha fotos importantes, tinha posts importantes, tinha palavras importantes, PDFs importantes, mas eu precisei resetar tudo. O que Jesus está dizendo a Nicodemos é: reseta tudo. Nascer de novo para entrar no reino de Deus é você resetar tudo. É você aprender de novo. É você nascer de novo. Jesus está olhando para Nicodemos e dizendo assim para o mestre da lei. Um mestre da lei, alguém que conhecia cartilhas dos 10 mandamentos, alguém que seguia o passo dos profetas do Antigo Testamento, alguém que vinha da descendência de Abraão. Jesus está dizendo para ele: tudo que você aprendeu até agora você precisa resetar. Você precisa deletar. Mas em todo o meu estudo, e toda a religião, e toda a norma, e tudo aquilo que Moisés nos disse. E Jesus diz a ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Apaga tudo. E agora, ouça a minha voz. Vem, eu vou te ensinar algo novo. São novos passos. É um novo caminhar. É uma nova visão. Eu vou pegar você pela mão e eu vou te ensinar a caminhar nesse novo caminho. Que não é um caminho feito de normas, de religiosidade, de sacrifício. É simplesmente um caminho de fé. E isso é muito difícil para um religioso, porque o religioso ele está acostumado com normas, com regras, ele está acostumado com sacrifícios, está acostumado com a palavra tem, você tem que fazer isso, você tem que andar assim,
você tem que entregar tal coisa. E aí Jesus olha para ele e fala assim, você não tem que nada. A única coisa que você tem que fazer é nascer de novo, da água e do Espírito. E muitas pessoas confundem isso, dizendo que Jesus está falando para Nicodemos que ele tem que se batizar da água e do Espírito. Não. Jesus está falando da verdadeira água que ele é. Nascer de novo na água significa a renovação da palavra dentro do seu interior. A revolução da palavra dentro do seu interior. É como um tsunami de palavra limpa, de palavra pura, revolucionando o seu interior, tirando os entulhos de dentro do seu interior, tirando tudo aquilo que de alguma forma te impedia de realmente ter um encontro com Deus. Nascer da água é permitir que a palavra entre e te limpe de dentro para fora. Limpe primeiro o seu interior. Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, a palavra, a água vai ter que entrar no seu interior e vai ter que tirar do seu interior toda essa religiosidade impregnada na sua fé. Ele sabia tanto sobre a lei, que a lei o impedia de conhecer o amor de Deus. Porque a lei nos compromete com a culpa. A lei diz assim, faça isso. Se você não fizer, você está condenado. É o que a lei faz. A lei nos leva a um relacionamento de culpa com Deus. E nós saímos do mundo que nos culpa o tempo inteiro. Nós somos culpados por tudo. Nós somos culpados porque a Mata Atlântica está pegando fogo, a Amazônia está pegando fogo, os gelos da Antártida estão derretendo. Nós somos culpados porque nós usamos desodorante e o desodorante está destruindo a camada de ozônio. Nós somos culpados porque nós não usamos máscara direito, porque não usamos o álcool em gel. De tudo o mundo nos culpa. Aí você entra dentro do reino de Deus, cheio de culpa. O mundo te sobrecarrega de culpa, e quando você entra no reino de Deus, que você pensa que você vai ser aliviado da sua culpa, porque o Jesus de Nazaré diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vem a religião e te coloca mais culpa ainda. É culpa porque você falta no culto? É culpa porque você não dá o seu dízimo direito? É culpa porque você não cumprimenta o irmão? É culpa porque você não foi visitar uma pessoa e não foi na igreja aquele dia? É culpa porque hoje você não leu a Bíblia? É culpa porque hoje você não orou? É culpa porque hoje você se irou no trânsito? Você vai desenvolvendo um relacionamento de culpa e um peso tão imenso. É como se Deus estivesse assim, com uma vara, te observando o dia inteiro e vendo seus passos e dizendo, olha, está culpado. Você é culpado disso. Você é culpado disso. Você fez isso. Você não devia ter feito isso. Jesus olha para Nicodemos naquela noite e diz, Nicodemos, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Você precisa reaprender os passos da palavra fiel do Senhor. Você precisa aprender mais sobre o amor de Deus do que sobre a lei. Você precisa aprender mais sobre a graça do que sobre a lei.
Porque o relacionamento com Deus nos leva a uma dimensão de graça e de amor. E não a um sentimento constante de culpa, a um sentimento constante de condenação, a um sentimento constante de autoacusação. Jesus, quando morreu por você na cruz, ele sabia quem você era. Ele conhecia todos os seus defeitos. Jesus não está com a mão na cabeça dizendo: o que eu fiz quando eu morri na cruz por essa mulher? Não imaginei que ela ia fazer tanta besteira assim. Ele não está com o dedo apontado para te acusar pelas tuas falhas, pelos teus pecados, pelos teus erros. Mas a Bíblia diz que Ele é o nosso justificador. É Ele quem nos justifica. E quando nós nos encontramos com Ele, Ele retira de nós a culpa. Ele tira dos nossos ombros o peso da culpa. Essa é a diferença entre o encontro com a religião e o encontro com Jesus de Nazaré. A religião, ela destaca a culpa. Ela faz você se sentir mais culpado ainda. Mas o Jesus de Nazaré, ele tira a culpa e ele coloca no lugar da culpa a graça e a justificação. Porque a Bíblia diz que é Ele quem nos justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Nascer do Espírito. Nascer do Espírito não é você ter um encontro com rituais. Nascer do Espírito é você ter um encontro real e transformador com a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus diz que ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, não se surpreenda quando eu vos digo: é necessário nascer de novo. E Jesus, de forma muito simples, ele ilustra o que ele está dizendo assim: o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Você não sabe de onde vem o vento. Você o ouve e você o sente. Você não tem como explicar de onde o vento vem, e tem tão pouco você consegue explicar de que forma ele vem e nem como ele é. Você só sente o vento. Assim é nascer no Espírito. Nascer no Espírito é algo sem explicação. Você não sabe por que aconteceu. Você não sabe o que você fez para acontecer. Você não tem mérito nesse processo. Você não nasceu no Espírito o dia que você jejuou mais, o dia que você orou mais, o dia que você leu mais a Bíblia. Ninguém sabe. Porque é uma promessa. Eu vos darei o Espírito. Eu vos darei um Consolador. Não é mérito humano, é graça divina. Ele vem e te pega. O Espírito de Deus te pega. E ele te pega na sua fragilidade. Ele te pega quando realmente você está atolado no seu pecado. Ele te pega realmente quando você está lá, em autoacusação: eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado, eu fiz aquilo outro de errado. E aí vem o Espírito Santo e te pega, e ele te consola, e ele te instrui, e ele fala, e ele mesmo te exorta,
E o mesmo Espírito que exorta é o Espírito que cura, aleluia. Olha o Espírito de Deus vindo sobre a sua vida. Mas é o Espírito que exorta e cura. É o Espírito que edifica e consola. Você não sabe de onde ele vem. Você não sabe por que ele vem. Não foi algo que você fez para receber. É simplesmente um ato do amor de Deus que está indo em direção à sua vida. Isso é graça abundante. Jesus fala para Nicodemos: você que é mestre da lei, você não entende as coisas que eu falo. Se eu dando exemplo de coisas da terra você não entende, quanto mais se eu começar a falar das coisas do céu. Jesus está dizendo para Nicodemos: pega essa roupa, sabe, essa tola sacerdotal, isso que te deixa engessado, sabe aquela roupa com cara de crente? Aquela roupa que você precisa, não, preciso ter cara de crente aqui, ó. Deixa eu me comportar. Cara de crente. Deixa eu falar como crente. Deixa eu me posicionar aqui. Engrossar minha voz. Oh, aleluia. Pega isso tudo e deita fora. Nicodemos, você é doutor da lei. E se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Pega esses costumes, essa religiosidade hipócrita e começa a nascer de dentro para fora. Porque não adianta nada ter cara de crente, gravata de crente, paletó de crente, voz de crente, e lá dentro você não é crente. Lá no interior você não teve um encontro com Deus. Lá no fundo da sua alma você nem conhece o Deus que ama. Mas por fora não. Está todo com cara de crente, está todo engomado, doutor da lei. Ô Nicodemos, nos é necessário nascer de novo. Deita fora toda essa religiosidade. Deita fora esses costumes, porque esses costumes vão te impedir de entrar no reino que eu preparei para você. São costumes que não ajudam, só atrapalham. Porque Deus não quer o que você é por fora, Deus quer o que você é por dentro. É nascer da água e é nascer do Espírito. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, quem é nascido do Espírito tem os seus braços soltos, os seus pés soltos, a sua voz solta. Não vive acorrentado pelas fórmulas religiosas, pelos métodos religiosos. É livre no Espírito. É livre para ter um encontro com Deus agora, na sala da sua casa, no quarto. Sente Deus chegando aí. Sente Deus entrando na tua casa. Não é só no templo que Ele opera, não é só no templo que Ele cura. Eu quero te curar aí, diz o Senhor. Eu quero te visitar aí, diz o Senhor. Recebe o meu Espírito aí na sua casa agora. Recebe o meu Espírito com força na sua casa agora. A sua casa é casa de visitação, é casa favorita do Senhor nessa noite. Então recebe a presença do Senhor. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer com você muito mais do que Ele fez dentro do templo. Lembra de você chorando? Lembra de você aplaudindo? Lembra de você gritando aleluia? Recebe a visitação do Espírito Santo aí na sua casa agora. Recebe toda essa presença, todo esse poder. Recebe toda essa virtude aí aonde você está. Seja renovado no Senhor. Experiência. Experiência. Experiência com Deus aí. Olha lá o Nicodemos tendo experiência com Jesus à noite, na calada da noite. Onde é que você quer ter experiência com Deus? Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor.
é onde você estiver, é agora. Basta você clamar e eu vou te visitar, diz o Senhor dos Exércitos. Basta você clamar e eu vou te visitar. Deixa as portas do céu abrirem sobre a sua vida. Deixa a visitação dos anjos entrar aí na sua casa. Sente a presença deles, porque você não está sozinho nesse lugar. É noite de culto, tem mais gente cultuando com você. São os anjos do Senhor que estão dando glória e aleluia aí junto de você. Então receba a presença deles com alegria, porque é o Senhor que está cuidando da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Meus amados, a porta da palavra está aberta para nós nessa noite. E eu quero que o Espírito de Deus realmente te visite com poder, com graça. E que você tenha uma experiência com essa visitação santa do Senhor com a sua vida. Mas eu quero também te convidar a orar comigo. Vamos juntos orar, vamos levantar um clamor, porque nós precisamos dessa presença e dessa visitação. Feche seus olhos. Amado e glorioso Deus, louvado Senhor seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Exaltamos, Senhor, o nome da tua glória. Primeiro agradecendo por esses irmãos e irmãs que estão comigo aqui nessa live, que tiraram esse tempo para ouvir a tua voz, porque o Senhor está falando. E nós louvamos o Senhor porque a porta da palavra está aberta, o céu está aberto para nós. Isso é tua graça, Pai. Obrigado, Senhor, por tirar dos nossos ombros toda a condenação. O Senhor sabe o quanto nós erramos. O Senhor sabe e o Senhor compreende o quanto nós pisamos na bola. Mas o Senhor nos cobre com a tua graça. E o Senhor não coloca mais peso, mais culpa, mais condenação. Mas o Senhor tira o peso, a culpa e a condenação e nos abraça dizendo, filho, eu sei, eu entendo, eu te entendo. Eu sei que tem muita gente, Pai, que errou tentando acertar. Vai de encontro a essa pessoa. A tua palavra diz que o Senhor é o grande resgatador. Então resgata essa pessoa daquilo que é maior do que ela, daquilo que é mais forte do que ela. E enche ela do Espírito Santo, e que ela seja como o vento, levado para todo lado pela tua mão. Senhor, eu oro também por aqueles que estão necessitando agora, assolados por essa enfermidade, assombrados com o medo da morte, aonde eles estiverem, que o teu Espírito Santo os visite. Visita os hospitais, visita, Senhor, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão envolvidos nesse momento. Visita, Senhor, os estados do Brasil. Põe a tua mão de misericórdia, Senhor, sobre esse povo. Oh, Pai, estende a tua mão, Senhor, e livra o teu povo do mal. Consola, Senhor, as famílias que os seus entes queridos foram ceifados. Sê com eles nesse momento de dor e por tua misericórdia nos guarde, Senhor, e nos livre de todo mal. Senhor, nós te louvamos por essa noite e te louvamos pelos queridos irmãos, Pai, que ouvirão, que assistirão essa live depois. Que a tua palavra possa bradar em cada coração e trazer transformação e vida. Senhor, assim nós oramos, Pai, te exaltando, exaltando o teu nome santo, exaltando a tua palavra bendita, em nome de Jesus. Amém.